Olá, como vocês estão? Depois de 6 meses, estamos de volta, né? Vou tentar fazer pelo menos um vídeo por mês. Tive umas mudanças em casa, a estante mudou de lugar, aí a bela desculpa, né? Aí eu não conseguia mais fazer vídeo. Aí agora, como eu estou de férias, aí não tem desculpa, né? Arrumei um cantinho aqui, um horário que, né, silêncio e tal, e aí estou fazendo o meu videozinho aqui, neste mês de dezembro. Então, o que que eu decidi fazer? É engraçado, né? Quando eu comecei esse canal, eu postava 2 vídeos por semana. Depois eu passei a postar um por semana. Depois um a cada quinzena. Depois um por mês. E agora eu fico 6 meses sem postar vídeo. Mas vou tentar retomar, tá? Eu agradeço os comentários, as pessoas aí. Ô, cadê você, né? Agradeço mesmo. E aí eu decidi fazer o quê? Então, meu último vídeo é de maio, leituras de maio, então eu peguei as minhas leituras de junho até agora, dezembro, mais ou menos um livro por mês. Não vou ficar falando, esse eu li em mês e tal, mas eu procurei pegar um por mês. Como recomendação, né, de leitura, os livros que eu mais gostei, mesmo tem a questão, o meu critério que eu utilizei foi trazer uma certa diversidade de gêneros textuais aqui, né, para agradar a todos os gostos, né. Então, eu vou começar aqui, esse de certeza que eu li em junho, tá? Então, vamos lá. É um livro de poemas, né? Para quem gosta de poesia, quer entender um pouquinho mais sobre poesia clássica, poesia arcaica, inclusive, né? Amélica. Então, é 31 poetas, 214 poemas, do Rig Veda e Safo a Apollinaire. Uma antologia pessoal de poemas traduzidos com notas e comentários de Décio Pignatari, poeta ali, concretista, né, dos anos 50, poeta brasileiro. Então, o que que tem aqui? Editora Unicamp. O que que tem aqui? Então, vamos ver aqui. Olha só o que tem aqui. Tem a apresentação do Décio Pignatari, né? E aí, que ele traduziu, selecionou. Aí tem Hinos do Rig Veda, século XVI a.C. Você vê, antiguidade, né? Poetas Santos de Shiva, séculos X a XII. Aí tem o nome dos poetas aqui, Basavana, Madhyavíaka. Aí tem Safo, poeta grega, né? Séculos 7 e 6 a.C. Alceu, Íbico, Praxila, Catulo, Horácio, Juvenal, Marcial, Propércio. Aí vem os poetas da dinastia Tang, ali da China, né? Então tem Li Po e Tu Fu e outros que eu não conhecia. Aí tem os trovadores, né? Vidal, Burns, Byron, Leopard, Heine, Browning, Rimbaud, Apollinaire. Aí chega no século XX ali. Então eu selecionei aqui 2 poemas, né? Lógico, né? Curtos, para não tomar muito tempo do pessoal e o vídeo não ficar enorme. Então eu peguei aqui da Safo, poeta grega da ilha de Lesbos, né? São 3 versos. Não é um haikai, porque não existia isso. Pelo menos na Grécia não tinha isso, né? Mas está em 3 versos aqui. É um terceto. Cai a lua, caem as Pleiades, e é meia-noite. O tempo passa e eu só aqui, deitada, desejante. Safo. Os poemas dela sobreviveram aos fragmentos, assim, né? Sobreviveram ao nosso tempo, assim. Fragmentos, eles vão encontrando, os pesquisadores, né? Vão montando os poemas dela. Aí eu escolhi aqui o Li Po, o maior poeta chinês, talvez o maior poeta chinês, né? Para ler um poema curto dele. 155 aqui. Li Po, 701 e 62. 762, né? Depois de Cristo. Então, Lamento da Escada de Jade. Nos degraus da escada de Jade ainda rolam as pérolas do orvalho,
que molhou suas sapatilhas de seda durante a noite toda. Na alcova corre a cortina de cristal e fica olhando a lua de outono ondulando. Então é interessante aqui a maneira como o Pignatari, o tradutor, né, que também é poeta, né, ele traduziu aqui o poema chinês, e aí ele colocou assim, como se fosse as duas coisas que são citadas no poema, a escada, a ondulação da cortina, né, e o pingo de orvalho, né, são coisas... E aí ele fez nessa estrutura que ele vai desintegrando, vai se dissolvendo os versos, né, na página. Bem bonito. Então tá aqui, ó. 31 poetas, 214 poemas, do Rig Veda e Safo a Apollinaire. Editora Unicamp. E aí eu li também Surfando na Marquise, um livro, acho que infanto-juvenil, né? Paulo Bloise, o autor, com ilustrações do Daniel Condo, que ganhou recentemente o Prêmio Jabuti por outro livro, né? Um livro dele. Então tá aqui, é da editora Kozak Naif, capa dura, né? Bem curtinho. Ele vem com esse libreto, com mais informações, né? É um livro que tem a temática urbana, né? Surfando na Marquise. Então é sobre skatistas. Aí fala sobre o movimento punk, o skate na cidade de São Paulo. O que mais? Grafite, pichação, arte urbana. É bem bonito a ilustração. Ele é mais ilustração do que texto. Então você vê o trânsito em São Paulo, os prédios. Aí tem a parte gráfica do livro, é muito bonita. Você lê rapidinho, São Luís, Ipiranga. Então, assim, é um conto, na verdade, né? Então ele foi espalhado os parágrafos em cada página dupla, aos punks aí. E mais, ó, aqui na Marquise lá do Ibirapuera, né? Aqui o MASP. Então, aí no final você tem o conto completo, né? De forma mais corrida, né? Você tem o conto. É bem bonito, assim. É uma leitura de meia hora, mais ou menos. Pode ler também para o seu filho, se ele se interessa, ou dá para ele ler. Bem legal. E aí o que é mais interessante, nossa, é muito bonito esse livro. Faz tempo que eu queria esse livro, eu estava esperando abaixar o preço. Aí baixou, comprei. Olha aqui, aquela aranha no Man, né? Man, ali no Ibirapuera. Aquele espaço ali, né? Da Marquise, onde o pessoal anda de skate, né? Então, o que é legal aqui também, que é uma coleção, né? Coleção Ópera Urbana. Aí tem Cidade dos Deitados, que eu estou atrás, Montanha Russa e Avenida Paulista, os 3 outros volumes. Tiragem 5.000 exemplares, né? E aí um dos coordenadores aqui da edição é o Augusto Massi, que foi meu professor na faculdade, né? Então tá aqui, ó, Surfando na Marquise, Paulo Bloise com ilustrações de Daniel Condo, editora Kozak Naif. Aí eu li também, todo ano eu leio um livro do meu filósofo preferido, que eu aprendi a gostar na universidade, não conhecia antes disso, que é o Walter Benjamin. Então esse ano eu li O Anjo da História. Incrível. Editora Autêntica. O Anjo da História. Tradução João Barrento. Então, são ensaios, né? Ele escrevia ensaios. E aqui os ensaios são sobre o conceito da história, fragmento teológico político, fragmentos, filosofia da história e política. Anúncio da revista Ângelos Novos, uma revista que ele publicava, né, os textos. Destino e caráter, sobre a crítica do poder como violência, experiência e pobreza. Esse é o texto que eu li na
na universidade, reli aqui. É incrível. Johann Jacob Bachofen, Teorias do Fascismo Alemão, Eduard Fuchs, colecionador e historiador, esse texto é muito bom. E comentários sobre cada um dos ensaios, né? Que são 2, 4, 6, 8, 10 ensaios. Aí no Experiência e Pobreza, 83, eu selecionei um trechinho aqui, ó. 83, Experiência e Pobreza. Maravilhoso esse texto. Então, um trecho que ele diz assim, está falando sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Aí ele diz o seguinte: uma coisa é clara, a cotação da experiência baixou, e isso aconteceu com uma geração que fez, em 1914, 1918, uma das experiências mais monstruosas da história universal. Talvez isso não seja tão estranho como parece. Não se tinha, naquela época, a experiência de que os homens voltavam mudos do campo de batalha? Não voltavam mais ricos, mas mais pobres de experiências partilháveis. Aquilo que 10 anos mais tarde fomos encontrar na grande vaga dos livros de guerra era tudo menos experiência contada e ouvida. Não. O fenômeno não é assim tão estranho, porque nunca a experiência foi mais desmentida. A da estratégia pela guerra de trincheiras, as econômicas pela inflação, as do corpo pela fome, as morais pelos detentores do poder. Uma geração que ainda foi à escola nos carros puxados a cavalos, viu-se de repente num descampado, numa paisagem em que nada se manteve inalterado, a não ser as nuvens. E no meio dela, num campo de forças correntes e explosões destruidoras, o corpo humano, minúsculo e frágil. Então tá aqui, ó. O Anjo da História, se você quer começar a ler um filósofo, recomendo. Walter Benjamin, um livro por ano eu leio. Já tenho do próximo ano para ler. Então é isso aí, O Anjo da História. Editora Autêntica. Aí eu li também um livro de música. Eu sempre leio um livro sobre música ou sobre algum músico, né? Esse aqui eu encontrei em alguma feira do livro aí, acho que foi numa Bienal, alguns anos atrás. Não sou assim, nossa, como eu sou fã desse cantor, né? Mas estava tipo dez reais a biografia dele. Eu falei, aí eu li, gostei de algumas coisas sobre ele e tal. Aí o que eu fiz? Consegui um disco dele, Tunnel of Love, achei mais ou menos. Mas ouvi no YouTube um disco dele chama Nebraska, é do Bruce Springsteen. Nebraska, maravilhoso aquele livro, aquele disco, quero achar. Então eu li aqui a biografia do Bruce Springsteen, Born to Run, autobiografia. Muito legal, né? Olha, ele novão. Um cara legal, sabe? É bem grandona, né? Mas ele fala da música, né? Das dificuldades para ele conseguir trilhar o caminho dele até o estrelato, aquela coisa toda. Bom, mas é um bom livro, é uma boa companhia. Trabalhos na estrada, ao infinito e além, um verão interminável. É bem legal. Aí ele conhece as grandes estrelas do rock, que ele era fã, e acaba dividindo palco com essas pessoas, que coisa inacreditável. E também tem uns músicos que ele conhece que são mais anônimos e tal. Ele fala sobre esses músicos também. É legal. Se você gosta de Bruce Springsteen, recomendo. Se você quer conhecer, recomendo também. A prosa é bem boa de ler, divertido. É da editora Leia, ou Leia, sei lá como é que fala. Tem fotos do cantor, né, no final. E a tradução... Meu Deus. João Reis e Maria do Carmo Figueira. 2016 essa edição. Aí, ó, Born to Run, Bruce Springsteen. E aí eu li um de quadrinhos, né? É um livro que é uma introdução à história dos quadrinhos. Editora do Sesc ali, né? Nossa, é muito incrível esse livro. E tem uma capa meio emborrachada, sabe? Assim, aqui não vai dar pra ver aí, né? Mas é bem emborrachada, cara. É bem bonito.
Então, o nome do livro tá vendo que é HQ, né? O nome do livro é Uma Pequena História dos Quadrinhos para Uso das Novas Gerações. E o autor é o Rogério de Campos. Então, ele é bem ilustrado, tem quadrinhos, lógico, né? Mas o que ele faz aqui? São vários textos e ensaios sobre os quadrinhos na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, na Itália, né? Então, ele vai mostrando, aí não se chega a uma conclusão, qual a origem dos quadrinhos, quem inventou os quadrinhos. Então ele vai buscando isso, tem experiências de texto e imagem em várias épocas e em vários países, né? Então não dá para você precisar exatamente, o quadrinho tem origem em determinada época, em determinado país. Mas ele vai mostrando a produção, as mais antigas de cada um desses países que eu citei, né? E outros países. E ele foca muito no quadrinho underground também, em grandes desenhistas, grandes cartunistas. Ele fala sobre escritores, roteiristas, né? Roteiristas de quadrinhos. Vale a pena. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre este gênero, que uns falam que não é literatura, outros falam que é uma polêmica danada, eu não quero entrar nessa polêmica. Mas é gostoso. E quadrinho não é só para criança, viu, gente? Tem quadrinho adulto também, né? Carlos Zéfiro que o diga, né? Então, tem de tudo, tá? Todos os gêneros. Aqui, ó, Robert Crumb, underground americano. Então é isso. E aí eu li mais um livro de poesia, eu li um livro do Mário Quintana, A Vaca e o Hipogrifo. Essa edição aqui é capa dura, né? Vendida em banca de jornal. Acho que em 2008 eu comprei isso. Aquela coleção, né? Não li todos ainda. Tantos livros, meu Deus. 2008. A coleção chama Coleção Folha Grandes Escritores Brasileiros. São 20 livros. São 20? São 20 livros. 20. Deve ter lido metade, ou talvez nem isso. Aí eu selecionei 2 poeminhas aqui do Mário Quintana. Um chama Libertação. A morte é a libertação total. A morte é quando a gente pode, afinal, estar deitado de sapatos. E o outro é assim. Então, esse livro é assim, são aforismos, né? São frases, mas também poemas curtos, mas também tem textos em prosa, ou poéticos, ou que tem mais cara de crônica. É uma mistura aqui. Acho que era o Caderno H que ele publicava lá no jornal lá de Porto Alegre. Então, às vezes aparecia texto curto, às vezes poema, às vezes crônica, um texto mais poético, geralmente fragmentos. Chamava Caderno H, acho que ele até tem um livro que chama Caderno H. E aqui tem esses textos, então tem texto em prosa, texto em verso, super curto assim, e apesar do livro ser volumoso, você lê rápido. Silêncios. Há um silêncio de antes de abrir-se um telegrama urgente. Há um silêncio de um primeiro olhar de desejo. Há um silêncio trêmulo de teias ao apanhar uma mosca. E o silêncio de uma lápide que ninguém lê. Parece poesia, né? Um livro que ninguém lê. E por fim aqui, eu terminei recentemente, eu terminei agora, né? Comecinho de dezembro. Nossa, adorei esse livro aqui, ó. Amos Oz, A Caixa Preta, escritor israelense. Falecido, né? Prometeram o Nobel, aí ia ganhar o Nobel morreu antes de ganhar, né? Não ganha mais. Muitos ficam para trás, né? Grandes escritores da atualidade. Amos Oz, Planeta de Agostini, editora. Capa dura.
Aqui é brilhante. É um livro bem bonito, assim. A história é sobre uma mulher que ela está em conflito com o marido e o ex-marido. E aí ela tem um filho do primeiro casamento, que é o Boaz. Ela chama Ilana. Boaz é filho do primeiro casamento com o Alec. E ela tem uma filha menorzinha, que eu não vou lembrar o nome. Eu anotei aqui os nomes das personagens. Eu não anotei o nome da menina. Aí ela tem a menina pequena, que é filha do segundo casamento, com o Michel. O Michel é aqueles caras bem religiosos, né? E o Alec é um professor universitário, creio que é um professor universitário, algo ligado a acadêmico, se eu não me recordo bem. E é o cara do dinheiro. Ele tem grana, muita grana, ele é rico. E o marido novo dela, o novo marido, é mais pobre, né? E aí tem um conflito entre esses dois ambientes e o filho dela começa a se envolver com coisa errada, né? Praticar pequenos delitos. Cara, um rapaz revoltado, né? E, nossa, um livraço. E assim, ele é construído através de cartas. Então é um livro, esqueci como é que chama isso, epistolar, né? Então são cartas. Cada capítulo é uma carta. Então um personagem manda a carta para o outro. E aí vem a resposta do outro. Às vezes a carta é quilométrica. Aí quem vai responder tá pé da vida, aí responde com uma carta curta. Ou às vezes até com um telegrama. E aí é muito bom. Vale a pena, gente. Ó. Caixa Preta, Amos Oz. E com este livro eu encerro este vídeo, esse vídeo na promessa de postar pelo menos um vídeo por mês. Então, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Um grande abraço, bom final de ano, boas festas e até a próxima.